Reforma trabalhista pode ser votada nesta semana na Comissão de Assuntos Sociais. E no plenário está uma proposta de emenda à Constituição que prevê eleições diretas para presidente se o cargo ficar vago até o terceiro ano do mandato. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Aguarda a leitura no plenário a proposta de emenda à Constituição que determina eleições diretas para a presidência da República em caso de vacância até o terceiro ano do mandato. Mas outras propostas já podem ser analisadas pelos senadores. A pauta do plenário tem algumas PECs prontas para serem votadas, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Uma delas prevê regras mais simples para pequenos municípios prestarem contas e publicarem balancetes. A definição de pequeno município ainda deve ser feita por lei complementar. Também pode ser votada em primeiro turno a PEC da reforma política. O parecer pede apenas a aprovação da parte que permite que policiais e bombeiros eleitos possam retornar ao posto no fim do mandato. O resto do texto, que trata do fim da reeleição, de menos exigências para a lei de iniciativa popular e de novas regras para acessar o fundo partidário, deve ser separado numa nova proposta. Também está na fila para ser votada a proposta que garante o recesso parlamentar, mesmo que a lei de diretrizes orçamentárias não tenha sido aprovada, e continua na pauta, pronta para a última votação, a emenda que torna estupro crime imprescritível. A reforma trabalhista deve ter a votação concluída na Comissão de Assuntos Sociais logo amanhã e iniciada na de Constituição e Justiça já na quarta-feira. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, André Ricardo. Bom dia para os espectadores. Exatamente cumprindo um cronograma que foi acertado entre as lideranças partidárias, a Comissão de Assuntos Sociais deve votar a reforma trabalhista amanhã, terça-feira, e já na quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça já inicia a sua análise com a leitura do relatório do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Jucá já antecipou que vai manter o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, assim como fez Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que foi relator nas outras duas comissões que analisam a proposta, a de assuntos sociais e a de assuntos econômicos. A expectativa é que a análise nas três comissões, seja concluída na próxima quarta-feira. Portanto, a Comissão de Assuntos Econômicos já aprovou a proposta, a CAIS leu o relatório e os votos em separado que pedem a rejeição da proposta na última terça-feira, deve votar a proposta nesta terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça vai ler o seu relatório nesta quarta, com um pedido de vistas coletiva e a leitura dos eventuais votos em separado. A votação seria concluída na próxima quarta-feira, dia 28, e a proposta já poderia seguir para o plenário. Lembrando que há um compromisso do governo de que, se a proposta for aprovada como ela está, os eventuais ajustes seriam feitos por meio de vetos e medidas provisórias. O tema principal da proposta, que é a prioridade da negociação coletiva sobre a lei, vai ser mantido. Devem ser regulados por vetos e medidas provisórias o trabalho insalubre de mulheres grávidas e o trabalho intermitente. A reforma trabalhista também acaba com a contribuição sindical obrigatória. Somente pagariam o imposto aqueles trabalhadores que são filiados a sindicatos. Esse tema também está sendo negociado entre o Planalto e as centrais sindicais, que pedem a manutenção da contribuição obrigatória ou ao menos uma regra de transição para a contribuição optativa de 2 até 4 anos. Fragoso, e a renegociação das dívidas dos estados, ela volta à discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, é isso? Exato, André. Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de resolução que regulamenta duas leis complementares. Uma foi aprovada no fim do ano passado e a outra foi aprovada em maio deste ano pelo Senado. O chamado regime de recuperação fiscal foi um mecanismo criado para socorrer os estados em grave situação financeira e permite o alongamento das dívidas por até 20 anos. Essas duas leis complementares juntas, elas ainda permitem a esses estados que estão em calamidade fiscal, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, suspenderem o pagamento da dívida com a União por até 3 anos. Mas para isso os estados devem assumir compromissos como congelar os salários dos servidores e privatizar as empresas financeiras de energia e de saneamento. Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos ainda um outro projeto de resolução que deixa claro que o refinanciamento dessas dívidas dos estados, ele não é contabilizado nos limites globais da dívida pública. Isso significa que esse
limite não será contabilizado. Quando esse limite é ultrapassado, os estados ficam impedidos de receber recursos federais. O projeto trata ainda da garantia da União a empréstimos contraídos pelos estados e municípios. O objetivo é impor um limite anual aos empréstimos, atrelado à meta de resultado primário e à capacidade de pagamento dos estados. Ô, Roberto, muito obrigado pela sua participação e um bom dia a você e aos colegas da Rádio Senado. Um bom dia e uma boa semana de trabalho para você na TV. Obrigado. As reformas trabalhista e previdenciária, com foco na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho quanto à liberdade sindical e à proteção do direito sindical. Este é o tema da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco às 9 horas. E no começo da tarde será a vez da CPI da Previdência ouvir em audiência pública representantes dos bancos Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco, Santander e Banco do Brasil. Já às 6 da tarde será a Comissão de Relações Exteriores, que promove mais um debate do ciclo O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O painel de hoje abordará a saída da Inglaterra da União Europeia, o crescimento dos nacionalismos e o futuro da União Europeia, e também a eleição do presidente Donald Trump como sinais de uma nova era, desafios e oportunidades para o Brasil. Combater a obesidade e o sobrepeso é o objetivo de um projeto em análise no Senado. De acordo com a proposta, os fabricantes de bebidas alcoólicas serão obrigados a informar no rótulo a quantidade de calorias. A balança tem sido um problema para os brasileiros. De acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, a obesidade no país cresceu 60% em 10 anos. Em 2006, 11,8% dos brasileiros se enquadravam na classificação. Em 2016, o índice subiu para 18,9%. Obesidade significa índice de massa corporal igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado. Os brasileiros com excesso de peso também ficaram mais numerosos no período, de 42,6% para 53,8%. O sobrepeso se aplica ao índice de massa corporal igual ou superior a 25 quilos por metro quadrado. O peso na balança tem reflexo no aumento do número de doenças na população. Diabetes, por exemplo, passou de 5,5% em 2006 para 8,9% 10 anos depois. Controlar as frituras e alimentos gordurosos é um aliado e tanto da boa saúde. No Senado, uma proposta já aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor pode acrescentar mais um colaborador à dieta. Os fabricantes de bebidas alcoólicas terão que informar no rótulo a quantidade de calorias presentes na embalagem. O mérito da proposição reside em proporcionar ao consumidor informações mais completas para que ele disponha de mais elementos para um consumo, sobretudo, consciente. O projeto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Se virar lei, os fabricantes terão 90 dias para cumprir a determinação. Esta nutricionista apoia a ideia. O álcool, ele é quase 2 vezes mais calórico que o açúcar. Então, se uma dieta habitual que tem restrição de açúcar para emagrecer, ela também tem que ter a restrição do álcool. Como fica a cerveja, preferência nacional? A gente tem que considerar o consumo final. Então, a destilada ela é a mais calórica, mas é a que você consome em menor volume. Então, isso varia muito dependendo da preferência e do quanto a pessoa consome. Eu costumo orientar o paciente, beba aquela que você vai beber em menor quantidade. A cerveja, por exemplo, é muito menos calórica do que o destilado, mas em geral bebe-se muito em volume, né? É uma bebida que você não vai beber só uma latinha ou só um copinho, então faz diferença mais no volume a ser consumido. Mas cuidado também com a taça de vinho, recomendada para prevenir doenças do coração. Está lado a lado com o pão francês. Se for um copo maiorzinho, 150 ml, né, tem dose de vinho que você serve só 120, mas ele varia de 80 até 150 calorias. Normalmente a gente compara com o pão francês, que é mais ou menos isso. O Diário Oficial da União publica hoje a lei que cria o Dia Nacional do Policial Militar e do Bombeiro Militar. A data será celebrada em 24 de junho. Também foi publicada hoje a lei que regulamenta a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus para regular e controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais na Zona Franca, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental.
Ela também cria a taxa de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviços. A transfobia é o assunto desta semana no especial Cidadania do Jornal do Senado. Vamos conhecer mais o assunto com o jornalista Márcio Maturana. Nesta terça-feira, o Jornal do Senado publica no especial Cidadania um assunto grave, pesado e difícil, a transfobia. A repórter Larissa Bortoni entrevistou transexuais e mães de vítimas que foram mortas a facadas, a tiros, a pauladas ou queimadas simplesmente por serem diferentes do assassino. Ela ouviu também psicólogos, psicanalistas e especialistas em segurança que tentam explicar a razão desse ódio e registram que casos assim têm aumentado recentemente. Na semana passada, o tema foi discutido no 14º Seminário LGBT do Congresso Nacional. O Brasil é líder mundial de violência contra transgêneros. Entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014, foram registrados 1.731 assassinatos. Segundo a reportagem, a violência homofóbica acontece também no dia a dia, com intolerância na escola, na família, nos bairros e até exclusão do mercado de trabalho. Para reduzir esses problemas, o Senado analisa projetos que criminalizam a discriminação por orientação sexual e que facilitam a troca de documentação. Esta reportagem especial e todas as edições do Jornal do Senado podem ser lidas na versão em papel ou baixadas em PDF pela internet, senado.leg.br/jornal. Você pode rever as matérias desta edição na nossa página na internet e fique ligado também na nossa programação nos boletins do Senado agora. Até a próxima!